E ela ali levou um sacrifício perante aquele rei. Um sacrifício não foi de mãos vazias, mas foi ali para agradar ali aquele rei. E quantas das vezes, amado, nós apresentamos diante de Deus com mãos vazias? Apresentamos de qualquer maneira ao Senhor. Não apresentamos com o nosso coração sincero diante dele. Viemos à casa do Senhor, queremos fazer algo, mas não buscamos ali se o Senhor nos consente tomar aquela decisão, se é correto. Nós viemos buscar a presença de Deus, mas não queremos ter o tempo de orar na casa de Deus. Queremos as vitórias, as bênçãos da parte de Deus, mas não queremos pagar o preço para poder ter a conquista. Amado, as coisas não vêm de mão beijada, não cai assim do céu. Nós temos que colocar o nosso sacrifício. Qual o nosso sacrifício? O nosso culto racional, o nosso coração, a nossa dedicação de servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Aleluia. De buscar a presença de Deus. Não podemos vir à casa do Senhor meramente somente para buscar algo material, mas para buscar a presença do Senhor. Porque algo material é acrescentado, é dado quando nós buscamos primeiramente o teu reino e a tua justiça. A palavra do Senhor é clara: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. O Senhor não breganha, o Senhor não é um Deus de breganha, de você falar que vai trazer algo se você ali conquistar aquela vitória. Amados, primeiramente nós temos que dar o nosso coração sincero, aleluia, para dedicar a obra de Deus, aleluia, para vir buscar a face do Senhor, porque Deus conhece a tua necessidade, o Senhor conhece os teus desejos, o desígnio do teu coração, aleluia. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que está aí na tua vida, o que falta para ser acrescentado. Aleluia. Antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. Aleluia. Ele já conhece a tua estrutura, o teu coração. Antes mesmo de você falar para Ele, Ele já está dando lá a sentença da tua vitória. Glória a Deus. Ele já está entrando na providência. Chagramana Calabasúlia. Esse Deus é um Deus maravilhoso. E Jesus fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Amados, eu não sei se é a palavra que muitos queriam ouvir, mas como um profeta de Deus e com a responsabilidade que eu tenho e carrego nos meus ombros, eu não posso deixar de pregar a verdade da palavra de Deus. Eu não posso pregar para agradar a homens, a corações. Eu tenho que trazer a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Até mesmo que pode ter alguém que fecha as portas, que não me aceita mais naquele lugar, mas eu tenho a convicção que aquele lugar eu cumpri o que o Senhor assim tinha mandado. Aleluia. Não tenho que me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque eu creio nas promessas e na palavra do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. E eu tenho a certeza e a convicção que Deus vai restituir na tua vida aquilo que você perdeu. Eu não tenho dúvida alguma que você é aquilo que você veio buscar nessa noite. Eu creio que o Senhor vai entrar com providência, porque a palavra ela foi esclarecida para o teu coração. Aleluia. E eu creio que você não vai sair da mesma forma que você entrou aqui nessa noite. Eu creio, Senhor. Você vai sair daqui com o teu pensamento diferente. Você vai sair daqui marchando com a sua cabeça erguida e falando: preciso adorar o Senhor. Aleluia. Preciso buscar mais a face do Senhor, porque as coisas deles, as bênçãos serão acrescentadas na minha vida. Aleluia. Amados, como diz ali em Malaquias, quando o Senhor promete e chama aquela nação para a responsabilidade, uma nação que estava voltada para os seus bens materiais, que tinha esquecido da casa de Deus, que tinha esquecido de cuidar da sua vida, da obra do Senhor. E aí o Senhor fala:
Malaquias 3:10: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. Foi a promessa que Deus fez. Foi a única coisa que o Senhor manda fazer prova dele. Ele promete e fala: eu cumpro, mas faz prova. Primeiramente nós temos que trazer o melhor para Deus. Não podemos nos apresentar ao Senhor de qualquer maneira. Não podemos apresentar o nosso altar desconcertado diante do Senhor. Porque altar desconcertado, o fogo não desce. Como aconteceu ali com Elias. Primeiro ele consertou o altar que estava quebrado. Primeiro ele acertou todo o altar. Ele manda ali os profetas de Baal clamar, falar, gritar, para ver se respondia. Pode ser que ele esteja dormindo ou esteja viajando. Clama mais alto. Talvez ele está dormindo. E aí ele se rasgava, porque o altar não estava no concerto. O altar deles era um altar diferente. Era um altar que estava adorando a outros deuses. Amados, não podemos adorar outros deuses. De repente, você pensa dentro de você: mas presbítero, eu não adoro Deus. Eu não sou idólatra. Eu não tenho adoração a outras esculturas, nenhuma imagem. Amados, a adoração, a idolatria, não é somente a uma estátua, não é somente algo de uma imagem. A adoração é aquilo que nós colocamos no nosso coração em primeiro lugar. De repente nós nos prendemos muito a nossos bens materiais. De repente nós dedicamos muito ao carro novo. Temos um cuidado, um carinho tão especial por aquele carro, que ninguém pode encostar, que ninguém pode tocar, que você não pode nem colocar na obra. E tem um ciúme imenso daquele carro. Isso é um coração preso a um bem. Isso é uma idolatria. Isso é algo que nós prendemos ao nosso coração. Idolatria é aquilo que nós temos algo preso ao nosso coração. Mas quando nós nos desprendemos, nós colocamos o nosso objetivo somente na obra de Deus. E eu glorifico a Deus pelo obreiro que está aqui hoje, que não mediu nenhum sacrifício de passar ali, de buscar, de sair do seu trabalho, cansado, de trazer até aqui, passou pela peleja, mas com toda alegria no seu coração, não mediu esforço, nos trouxe até aqui, para assim trazer, para você estar ouvindo a voz de Deus neste lugar. Deus acrescenta na vida deste homem a riqueza, porque não tem prendido o teu coração nos bens dessa vida. Se desprenda hoje das coisas que tanto te prende. Se coloca à disposição do reino de Deus. Se coloca à disposição daquilo que Deus tem chamado. Porque, amado, eu tenho passado, e a igreja onde eu tenho conhecido esse abençoado foi tremendo. Que quando eu conheci pastor Marcelo, ali naquele lugar, ele me conheceu pelo trabalho do Orkut, e sem me conhecer pessoalmente me convidou. Eu sempre falo isso. E ali foi um amor à primeira vista. Porque foi um amor assim de Deus, para que nós possamos fazer a obra. E ao decorrer Deus começou a trabalhar, passando dificuldade no outro ministério. E ao chegar ali, recebo o convite, vou pregar ali naquele trabalho onde ele dirige ali, que daquela congregação, dessa igreja. E ao chegar, Deus abre as comportas para a minha vida. Aleluia. Deus começa a restituir para a minha vida um trabalhar diferente. Aleluia. Meu coração testifica naquela obra. Uma obra voltada para a obra de Deus, dedicada pelo amor pelas vidas, pelo amor, dedicação, pelo carinho pelas vidas que estavam chegando. Aleluia. Eu achei aquela obra que me chamou a atenção, pastor. Uma obra que são poucas igrejas que têm essa dedicação, infelizmente. E eu senti um amor imenso, um carinho imenso e um abraço